O campeonato ainda nem começou e muita gente fala que Verstappen já é o principal concorrente ao título, o favorito. Mas o que pouquíssimas pessoas sabem é que, na verdade, o piloto holandês pode ficar fora de uma corrida nesse ano de 2021, ser excluído desse GP, e por motivos extremamente polêmicos. Quer entender tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e Max Verstappen, com toda certeza, é um dos pilotos mais talentosos do grid da Fórmula 1 atual. Isso significa basicamente o seguinte: apesar de não ter um carro espetacular em todas as corridas, ainda assim ele tem resultados espetaculares em basicamente todos os GPs. Situação que nem todo piloto consegue manter na sua carreira. Apesar disso, ele também é considerado como o piloto mais agressivo do grid atual da categoria, o que gera a ele muitas vezes penalidades desnecessárias, que também geram pontos na sua licença como piloto. E se ele ganhar mais alguns pontinhos, ele vai ficar fora de alguns GPs nesse ano de 2022. Isso pode sim ser fatal para o campeonato de uma forma geral, desse ano especificamente, e pode garantir o título para outro piloto do grid. Enfim, eu vou falar tudo sobre isso nesse vídeo e explicar tintim por tintim essa questão. Mas antes eu queria te lembrar de deixar o seu like nesse vídeo, deixar o seu joinha. Isso ajuda demais esse canal a crescer e, claro, é de graça. Então não esquece, deixa o joinha para você mostrar que esse canal é bom para o YouTube e ele divulgar para mais gente. Mas vamos começar a falar mais sobre esse assunto. Apesar de Verstappen ser o piloto mais agressivo da Fórmula 1, ele não foi o mais indisciplinado. Yuki Tsunoda, da AlphaTauri, na verdade foi o piloto que mais ganhou pontos na carteira no ano de 2021. 8 pontos no total. Mas foi algo gradativo. Ele foi ganhando esses pontos aos poucos, ou seja, a partir de abril desse ano, os pontos já começam a expirar. Isso significa basicamente que ele já começa a ficar livre desses pontinhos e não será excluído de nenhuma corrida nesse ano de 2022 se ele tiver uma conduta pelo menos razoável de certa forma. Diferentemente do próprio piloto holandês Max Verstappen. Já para Max Verstappen é tudo mais complicado. Isso porque apenas na reta final do campeonato ele conquistou 7 pontos na sua carteira. Lembrando que os pontos são expirados a partir de um ano da penalização do piloto. Ou seja, como Max Verstappen conseguiu 7 pontos no final do ano passado, isso significa que esses 7 pontos ficarão na carteira de Verstappen durante basicamente esse um ano, ou seja, só expirarão no final desse ano de 2022. E basicamente quais são esses pontos? Onde que ele conquistou tantos pontos na carteira? E com toda certeza eu sei que você quer saber disso. Claro que eu vou ter que ir pausando aqui, lendo, porque são muitos pontos, mas foram 2 lá em Monza por conta daquele acidente com Lewis Hamilton, justamente no final da reta dos boxes, onde Max Verstappen encavalou no carro de Hamilton. Você lembra desse acidente? Claro que o meu editor vai colocar na tela aí para você. E esse acidente resultou em 2 pontos na carteira de Verstappen. Aconteceu mais 2 pontos lá no GP do Qatar na qualificação, já que Max Verstappen acelerou em regime de dupla amarela naquela situação. Ou seja, até aqui já foram 4 pontos. E o restante foi apenas em uma corrida da Fórmula 1. Isso porque em Jeddah, Max Verstappen recebeu 1 pontinho por ter cortado curvas na tentativa de defender a posição com relação a Lewis Hamilton. E mais 2 pontinhos pelo brake test que ele fez no piloto inglês, que fez até mesmo que a asa de Hamilton se quebrasse em uma das partes. Com isso, 2 lá da pista de Monza, 2 do Qatar e mais 3 ali da pista de Jeddah, resultando em 7 pontos só nesse finalzinho de ano de 2021. Isso significa basicamente que Max Verstappen está em apuros, porque até a 17ª etapa de 2021 ele terá que correr com a corda no pescoço e com a possibilidade de ser excluído de alguma das etapas justamente pela soma de algum outro ponto na sua carteira. Isso porque até a 17ª etapa nenhum ponto será excluído da carteira do piloto
holandês, o que é um perigo para ele de certa forma. Se Verstappen em algum momento desse campeonato somar 12 pontos em sua carteira, ele será assim punido em algum GP especificamente. Muito provável que seja até mesmo com uma exclusão em alguma corrida. Situação essa que poderia ser muito importante para a decisão do campeonato. E qualquer punição, por menor que seja, pode sim interferir diretamente nisso tudo. Como eu já disse, só em Jeddah ele somou 3 pontos, ou seja, 2 corridas desse jeito ele já seria excluído de alguma outra corrida nesse ano de 2022. Na verdade, uma corrida com 2 pontos e outra com 3 já levaria à exclusão do piloto holandês e poderia sim interferir diretamente na disputa por esse campeonato de 2022. E é importante ressaltar que 2 pontos da carteira de Verstappen foram causados apenas somente por conta daquela questão dele ter acelerado em regime de dupla amarela na qualificação. Situação essa que deixou até mesmo Christian Horner muito nervoso, mas que aconteceu e que teoricamente, segundo o regulamento, seria sim uma conduta que levaria a algum tipo de risco para os outros pilotos e também para o próprio Max Verstappen. Ou seja, mesmo as pequenas coisas da Fórmula 1 podem resultar em muitos pontos na carteira do piloto holandês. O próprio Hamilton também, que é o principal rival de Max Verstappen, também já foi conhecido por somar muitos pontos em sua carteira. Apesar disso, nesse ano de 2021, ele não somou tantos pontos assim, apenas 2, só 2 pontinhos na carteira de Lewis Hamilton. Ou seja, mesmo que ele bata o recorde do ano passado de Yuki Tsunoda em somatório de pontos, ele ainda assim não seria excluído de nenhum GP nesse ano de 2022. Iria apenas somar 10 pontinhos em sua carteira, o que estaria tranquilo para o piloto inglês. Enquanto isso, Verstappen corre sim com a corda no pescoço até a 17ª etapa desse Mundial de 2022. E o mais curioso disso tudo é que justamente os pilotos que mais causaram algum tipo de descontentamento aos seus adversários são pilotos da Red Bull, e são justamente Max Verstappen, Sérgio Pérez e Yuki Tsunoda. Aparentemente eles têm sim, de certa forma, carta branca dentro da equipe austríaca para serem o mais agressivos possível. A gente tem visto isso sim, uma corrida muito agressiva dos 3 pilotos durante todo esse ano de 2021. Muita gente gosta, mas com toda certeza eles se colocam em risco de receber mais pontos na carteira do que gostariam de certa forma. Mas ainda assim, você acha que é possível Verstappen de certa forma ser excluído nesse ano de 2021? Você acha que talvez ele deveria sim maneirar na agressividade para não correr esse risco tão grande? Comenta aqui embaixo o que você pensa sobre isso. Para ser bem sincero, eu acho bem possível que ele atinja esses 12 pontos até o final da temporada. Ainda mais se ele estiver tão agressivo quanto o ano passado disputando o título mundial. Situação que eu acho até um pouco difícil, mas não é assunto para esse vídeo. Mas se ele estiver disputando o título mundial, eu acho que ele não vai dosar em agressividade como ele sempre fez. Nunca gostou de dosar em agressividade em momento algum ali dos seus títulos, nem ali das suas corridas, melhor dizendo, na Fórmula 1. Ele sempre foi um piloto extremamente agressivo. Claro, diminuiu um pouquinho a agressividade desde o ano em que ele entrou na Fórmula 1, mas continua extremamente agressivo, principalmente disputando por vitórias dentro da categoria. Acredito eu que se isso acontecer, ele corre o risco sim de bater esses 12 pontos. Mas claro, é importante nós nos lembrarmos que ele também é muito inteligente, é um piloto extremamente esperto e não iria jogar o seu campeonato fora por conta disso. Difícil falar exatamente o que deve acontecer, mas eu acho que tirar o pé é uma possibilidade que não existe para Max Verstappen. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, que eu quero saber o que você pensa. E além disso, se você curtiu esse vídeo, não esquece, se inscreve nesse canal e ativa o sininho para todas as notificações. Desse jeito você não perde vídeo novo da Hora do Piloto. E claro, fica ligado, porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.